Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Só, primeiro, o resumo, da parte aí do artigo 8 sobre o pecado. Eu vou pegar aquela mesma estratégia da semana passada, a gente lê um resumo da variada sobre todo o conteúdo e a gente então vai pegar na íntegra o catecismo. Não quero que eu vou ler tudo, né? Eu selecionei aqui algumas partes, mas a maior parte para a gente poder ir discutindo, conversando. E então a gente pega o resumo desse capítulo, desse artigo, onde vai falar no 1870 o seguinte: Deus encerrou todos na desobediência para usar de misericórdia com todos. Logo no início da parte sobre o pecado, a gente já vai trazer um aspecto do que é a misericórdia. Né? O pecado é uma palavra, um ato contrário à lei eterna. É uma ofensa a Deus. Levanta-se contra Deus por uma desobediência contrária à obediência de Cristo. Pecado é um ato contrário à razão, fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. A raiz de todos os pecados está no coração do homem. As suas espécies e gravidades aferem-se principalmente pelo seu objeto. Deliberadamente, isto é, sabendo e querendo, por algo gravemente contrário à lei divina e ao fim último do homem, é cometer um pecado mortal. Ele destrói em nós a caridade, sem a qual a bem-aventurança eterna é impossível. Se não o arrependimento tem como consequência a morte eterna. Então aqui é importante já avisar logo que no 1874, que o pecado mortal, quando há o arrependimento, né, ele é perdoado. E é por isso que a gente busca a confissão. Morre, né, sem o arrependimento e sem o perdão desse pecado, tem como consequência a morte eterna. O pecado venial constitui uma desordem moral, reparável pela idade, deixa substituir em nós. A repetição dos mesmo veniais gera os vícios, entre os quais se distinguem pecados capitais. Então, eu gosto, quando vai falar sobre pecado, de iniciar dizendo, a gente também vai ver um pouco sobre isso aqui, que é o seguinte: todo pecado, né, que se torna venial ou mortal, um dia foi um pecadinho que a gente não deu atenção a ele. Né? A gente, eu vou dormir só um pouquinho mais. Eu gosto de dar o exemplo da preguiça, porque é um pecado que às vezes a gente não se atenta, mas que ele vai gerando consequências, né? Eu vou comer mais um pouquinho. Eu vou comer mais um pouco. Ou, eu vou fazer determinada sabendo que aquilo é pecado, né? Mas é só um pouquinho, né? A gente às vezes tem que pensar, não tem maldade nenhuma contar uma mentira. Então a gente vai abrindo brecha para que esses pecados eles possam ir crescendo, né? No sentido de atingindo níveis por não ter luta ali no início, tá? Então esse é o primeiro ponto. E aí eu quero pegar com vocês, lá no artigo iniciando, como eu disse, do 8, falar sobre o pecado. Como eu disse para vocês, o catecismo, quando vai falar sobre o pecado, ele já vai trazer a misericórdia em relação ao pecado. O evangelho é a revelação de Jesus Cristo, de Deus para com os pecadores. O anjo anuncia a José: tu chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o teu povo dos pecados. O mesmo se dá com a Eucaristia, sacramento da redenção. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em nós, Deus criou sem nós, mas não quis salvar-nos sem nós. A ler sua misericórdia exige da nossa parte
a confissão de nossas faltas. Se dissermos não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos nossos pecados, ele, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda justiça. Aí tem um parágrafozinho, né, que eu vou pegar aqui com vocês, que vai falar sobre essa questão de conversão. Né? O que seria a conversão? A conversão requer que se lance luz sobre o pecado. Então, se você está num processo de conversão, quando você diz que está num processo de conversão, é porque você reconhece a sua vida miserável, os pecados que você tem, e você luta para superar, digamos assim, isso. E claro, não é com sua luta própria, com suas próprias forças. Para vencer o pecado é necessário a graça. Vai falar isso aqui também o catecismo. Então a conversão requer que se lance luz sobre o pecado. Ela contém em si mesma o julgamento interior da consciência. Pode-se ver nisso a prova da ação do Espírito de verdade no mais íntimo do homem. Ao mesmo tempo, o início de um novo dom da graça e do amor. Recebei o Espírito Santo. Assim, nessa ação de lançar luz sobre o pecado, descobrimos um duplo dom. O dom da verdade da consciência e o dom da certeza da redenção. O Espírito de verdade é o Consolador. Então, quando você busca essa consciência da verdade, mais ainda você se alimenta da certeza da redenção. Cristo que essa miséria, né? Ele então se entrega por nós para nos redimir. Aí a gente volta lá no início desse capítulo onde a gente falava sobre o homem criado, que é o homem criado à imagem de Deus, sem mancha, sem culpa, o homem caído, que se deixou levar e cometeu o pecado original, e o homem redimido, que é aquele que foi redimido pelo sangue de Cristo na cruz. O catecismo traz para nós, então, a definição do que é pecado. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Ofensa a Deus. E contra ti somente pratiquei o que é mal aos olhos. O pecado ergue-se contra o amor de Deus para nós, por nós, e devia dele os nossos corações. Como o primeiro pecado é uma desobediência, revolta contra Deus, por vontade de se tornar como deuses, conhecendo e determinando o bem ou o mal. Tanto amor de si mesmo a desprezo de Deus. Por essa exaltação orgulhosa de si, o pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação. Então, é aquela coisa, né? Por um homem, também por um homem entra a salvação. Justamente o catecismo continua dizendo que é justamente na paixão em que a misericórdia de Cristo vai vencê-lo. Que o pecado manifesta o grau mais alto da sua violência e da sua multiplicidade, a incredulidade, ódio, assassino, rejeição e zombaria por parte dos chefes do povo, covardia de Pilatos, crueldade dos soldados, traição de Judas, tão dura para Jesus, a negação de Pedro e abandono da parte dos discípulos. Mas, na própria hora das trevas e do príncipe deste mundo, o sacrifício de Cristo se torna secretamente a fonte de onde brotar inesgotavelmente o perdão dos nossos pecados. Eu não sei o que você entende, pessoal, quando a gente estuda o catecismo, quando a gente passa uma visão estruturada da doutrina da igreja, mas dá uma sensação de esperança, sabe? Assim, a gente se vê pecador, ao mesmo tempo a gente olha pra gente, é como se a gente olhasse e falasse, não, eu tenho jeito.
né? Basta eu ir, basta eu mudar. E esse é o processo de conversão que o catecismo falava agora há pouco. Eu preciso lutar, eu preciso querer me encontrar com Cristo. E aí ele vai falar então sobre a diversidade dos pecados, né? E aí, dentre tudo que ele coloca aqui, ele vai citar é, a palavra de Deus, né, onde fala lá em Romanos 1, 28 a 32, quais são as obras da carne, quais são os pecados. Aí ele coloca fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixa, ciúmes, ira, discussão, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu me previno, como já me preveni. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Aí tem um trecho citado abaixo que vai dizer o seguinte ainda. Pode-se distinguir os pecados segundo o seu objeto, como em todo ato humano, ou segundo as virtudes a que se compõe, por excesso ou por defeito, ou segundo os mandamentos que eles contrariam. Possam também classificá-los conforme dizem respeito a Deus, ao próximo ou mesmo. Dividi-los em pecados espirituais e carnais, ou ainda pecados por pensamento, palavras, ações ou omissões. A raiz do pecado está no coração do homem, em sua livre vontade, segundo o ensinamento do Senhor. Com efeito, é do coração que se procedem más inclinações, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. São estas as coisas que tornam o homem impuro. Não no coração reside também a caridade, princípio de obras boas, puras, que o pecado fere. Então aqui o catecismo ele começa a dar sinais de como a gente identifica que algo é pecado ou não, né? Então, se aquilo vai contra os mandamentos, se aquilo vai contra as boas obras, né, as coisas puras do coração, se aquilo vai contra a dignidade do homem, se opõe a virtudes, então ele vai dando o caminho aí em relação a distinguir o que é pecado. E aí entra numa parte importante que a gente sempre fala, que é a gravidade do pecado, entre pecado mortal e pecado venial. Sim, convém avaliar o pecado segundo a sua gravidade, perceptível já na Escritura. A distinção entre pecado mortal e pecado venial se impôs na tradição da Igreja. A experiência humana a corrobora. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu fim último e a sua bem-aventurança, preferindo o seu bem interior. Então, remete muito ao orgulho, à soberba, né? Eu quero ser como Deus. Eu sou Deus de mim. Né? Então, os pecados mortais estão ligados a esse tipo de pensamento, né? Já o pecado venial deixa subsistir a caridade. Fenda e fira. O pecado mortal, atacando em nós o princípio tal, que é a caridade, exige uma nova iniciativa de misericórdia de Deus e uma conversão do coração que lisa normalmente no sacramento da reconciliação. Aí eu pego e fala, quando a vontade, né, São Tomás de Aquino, citando São Tomás de Aquino, quando a vontade se volta para uma coisa contrária à caridade, pela qual estamos ordenados ao fim último, pecado, por seu próprio objeto, matéria para ser mortal. Quer seja contra o amor de Deus, como a blasfêmia, o perjúrio, quer seja contra o amor próximo, como o homicídio e o adultério. Por outro lado, quando a vontade do pecador se dirige às vezes a um objeto que contém em si mesma uma desordem, não é contrário ao amor de Deus e ao próximo, como exemplo, palavra ociosa, risco supérfluo, tais pecados são veniais. Aí ele vai falar assim, quando que um pecado ele é considerado mortal, né? E qual é a matéria grave, uma matéria de pecado considerada grave?
Para que o pecado seja mortal, requer-se 3 condições ao mesmo tempo. É pecado mortal todo pecado que tem objeto uma matéria grave, com plena consciência e deliberadamente. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico. Não mates, não adultério, não roubes, não levante falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. A gravidade dos pecados é maior ou menor? É mais um assassinato é mais grave do que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas é levada também em consideração. Conhecida contra os pais é em si mais grave do que contra um estranho. Olha para você ver como é que a igreja vai falando sobre o pecado, né? Então, violência em si ela é um pecado, mas ela se torna um pecado mais grave em questão de matéria. Aqui fala um exemplo, cita um exemplo muito claro que é em relação aos pais e a violência aos pais e a um estranho, né? Então, isso agrava. Por quê? Porque a violência aos pais fere diretamente, por exemplo, a um mandamento. Já a violência a um estranho, ele fere quase que indiretamente a um mandamento também, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, mas ele não fere diretamente, tá? Não sei se deu para entender, mas em questão aí quando coloca matéria que agrava, né, o pecado, tem essas análises também. Ser pecado mortal requer um pleno conhecimento e pleno contimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato e da sua oposição à lei de Deus. Então eu tenho certeza que aquilo é um pecado e se opõe à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância afeta a ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminuem, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. Vamos pegar essa parte aqui e só um pouco sobre ele, porque é importante. Então, o fato de você ter o consentimento e o conhecimento de que é pecado, isso pressupõe um pecado também mortal, né? Por exemplo, a gente citou esses dias atrás, né, sobre fugiu a palavra. Eu agi em, nossa, fugiu a palavra. Legítima defesa. Legítima defesa. Obrigado, Natália. É um caso que dá para te analisar aqui. Quando eu ajo, por exemplo, eu mato uma pessoa em legítima defesa, eu estou agindo com o conhecimento de que aquilo é um pecado, mas a situação que me colocou naquilo não é uma ideia de né? Assim como como se eu não tivesse tido escolha mesmo, ou era a minha vida ou era a vida do outro, tá? Ou eu sou obrigado a fazer algo, né? Sei lá, sob ameaça, sob algum tipo de ameaça. Eu cometo um pecado sob algum tipo de ameaça. Ameaça à vida, ameaça sobre os meus. Então, assim, também existe aí a análise sobre a matéria, mortal ou não, tá? A ignorância involuntária pode diminuir. O que aqui é interessante também, esqueci de falar disso. Sobre a questão da ignorância voluntária e ignorância involuntária. O que é? A voluntária é: eu prefiro não ficar sabendo, eu tenho os meios, mas eu prefiro não ficar sabendo, eu prefiro não ter o conhecimento da verdade, porque aí eu posso pecar sem saber. Isso é ignorância voluntária. Eu tenho os meios, né? Nós falamos numa aula que nós precisamos conhecer e crescer na consciência moral, mas eu prefiro ficar na ignorância. Agora, a ignorância involuntária pode diminuir ou até excluir a imputabilidade de uma falta grave, mas supõe-se que ninguém ignore os princípios da lei moral inscritos na consciência de todo ser humano. Os impulsos das sensibilidades, paixões, podem igualmente reduzir o caráter voluntário e livre da falta.
como também dores e perturbações patológicas. O pecado malícia, por opção deliberada do mal, é o mais grave. Ou seja, eu escolho fazer o mal pelo mal. Né? Então, esse é um dos pecados mais graves. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana do amor. Né? Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isso é, o estado de graça. Se esse estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de facções para sempre, sem regresso. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato é em si falta grave, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. E aí eu gosto de, quando vai falar um pouco sobre isso, de trazer uma reflexão que às vezes a gente fala que é um pouco perigosa, né? Morre, eu não sei se vocês já ouviram, com certeza vocês já ouviram falar muito isso, né? A pessoa está com Deus. A pessoa morreu em pecado grave, está no inferno. Essas frases, elas causam um impacto de como se a gente tivesse o poder de julgar. Como que eu tenho tanta certeza que a pessoa ela foi ao céu? A igreja, para colocar uma pessoa como santo, faz todo um processo de análise de virtudes, de análise de feitos sobre a terra, né? E a gente, às vezes, já cria um julgamento instantâneo, né? Nossa, aquela pessoa está no céu. Nossa, aquela pessoa foi para o inferno, né? E onde fica a misericórdia de Deus? Como eu conheço, eu não sei se vocês se recordam, eu dei uma aula lá no Credo, onde falava que no dia do juízo final, a intenção do coração ela seria revelada, né? Isso é muito importante para a gente entender isso aqui. Uma pessoa que às vezes, sei lá, cometeu pecado grave a vida inteira e não se arrependia, no último instante da vida, ela teve tempo de se arrepender, mas aí eu digo, não é arrependimento de, vou me arrepender porque eu ainda dá tempo e tal, só para poder ganhar o céu. Não, mas um arrependimento de sinceridade de coração, de encontro com Deus no último momento da vida. Talvez uma pessoa que se arrependa no último momento da vida, ela se salve. Né? Como que a gente vai saber? Né? Então o catecismo até coloca aí, fala assim, devemos confiar o julgamento das pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. E aí coloca sempre isso. A gente também não pode brincar com a misericórdia porque Deus é justo. E aí eu também não posso julgar a pessoa com a justiça, com um olhar humano, sem observar a misericórdia. Né? Então, existem esses dois aspectos que precisam ser observados. Genial, quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral, ou então, quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. O pecado venial enfraquece a caridade, ele não exclui a caridade, tá? Por isso que é diferente do mortal. Traduz uma ação desordenada pelos bens criados. O progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral. Merece penas temporais. O pecado venial deliberado e que fica sem arrependimento dispõe-nos pouco a pouco a cometer um pecado mortal. Lembra o que eu falei no início, né? Mas o pecado venial não quebra a nossa aliança com Deus. É humanamente reparável com a graça de Deus. Não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem da bem-aventurança eterna. O homem não pode, Santo Agostinho, o homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Mas esses pecados que chamamos mais leves, não os consideres insignificantes. Se os considerem significantes, ao pesá-los, teme ao contá-los.
que ele está falando, né? Que à medida que a gente vai acumulando os pecados leves, a gente vai abrindo brecha aos pecados, por isso que coloca aqui, né? Treme ao contá-los. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um montão. Então, a nossa esperança, antes de tudo, a confissão. Esse aspecto da confissão. A proliferação do pecado. Deixa eu ver aqui se esse não, esse aqui eu não sei. A proliferação do pecado. O pecado cria uma propensão ao pecado. Era o vício pela repetição dos mesmos atos. Né? Então, assim, é bom quando a gente observa as nossas confissões, que se a gente sempre está confessando os mesmos pecados, provavelmente aquilo já se tornou em nós um vício. E aí nós precisamos quebrar essa cadeia, né? Que ainda nos prende. Resultam inclinações perversas que obscurem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Então eu começo a fazer como se não fosse mais pecado. Cai ali a gente acaba entrando para o comodismo e cai ali numa normalização, né? A gente acaba normalizando aquilo. Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam ou ainda ligados os pecados capitais, que a experiência cristã distinguiu seguindo São João Cassiano e São Gregório Magno. São chamados capitais porque geram outros pecados ou outros vícios. São o orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula, a preguiça ou a assídia. Tá? A tradição catequética lembra também que existem pecados que brandam. A tradição catequética lembra também que existem pecados que brandam ao céu. Brandam ao céu o sangue de Abel dos sodomitas, o clamor do povo oprimido no Egito, a queixa do estrangeiro, da viúva e do órfão, a injustiça contra o assalariado. O pecado é um ato pessoal. Além disso, temos responsabilidades nos pecados cometidos por outros, quando neles cooperamos, participando neles direta ou voluntariamente, mandando, aconselhando, louvando ou aprovando esses pecados. Participa também, a gente peca também, não os revelando ou não os impedindo, quando a isso somos obrigados, protegendo os que fazem o mal. O pecado torna os homens cúmplices uns dos outros, faz reinar entre eles a concupiscência, a violência e a injustiça. Os pecados provocam situações sociais e instituições contrárias à bondade divina. O pecado são a expressão e o efeito dos pecados pessoais. Induzem suas vítimas a cometer, por sua vez, o mal. Em sentido analógico, constitui um pecado social. E aí é interessante que depois, acho que, se eu não me engano, na própria doutrina social da igreja, ele vai trazer algumas questões de pecado social, tá? Tá o carregador aqui, porque meu computador tá dando sinal aqui de descarregar a bateria. 1 minuto. Sim. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Porque agora a gente vai entrar na parte das virtudes, tá? Foi bem, assim, deu para passar bem corrido, mas eu acho que deu para ficar claro aí os principais aspectos, né, de pecado venial, pecado mortal, que os pecados veniais, num acúmulo, eles vão gerando outros pecados, vão gerando vícios, e por isso a gente tem que estar atento também a eles. Qual o pecado que nos faz perder
né, a graça, o que coopera, né, para uma gravidade ainda maior do pecado, quando a gente pega também, quando a gente colabora, que a gente peca também quando a gente colabora com o pecado do outro. Então, são aspectos fortes que tem que ficar na nossa consciência em relação a essa fé. Até aqui alguma dúvida? Gente, Não, tá tudo claro. Muito bom. a gente tem que entrar agora nas virtudes. A gente ainda tem cerca de 20 minutinhos aí. Ver com vocês, vocês têm cerca aí de 30, se a gente pode estender 10 minutinhos aí, porque a gente consegue fechar aqui com as virtudes aí para vocês. Por mim, sim. Por mim também. Ok, vamos lá então. Qualquer coisa vocês vão analisando aí. Agora a gente entra, deixa eu voltar aqui para o PowerPoint, na parte das virtudes. E é o artigo 7, como eu disse para vocês, vocês vão invertir a sequência. E aí, logo no início, desculpa aí, eu não troquei o título. Vou fazer toda uma revisão desse PowerPoint antes de subir para lá para vocês. A virtude, ela é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Permite à pessoa não somente praticar atos bons, mas dar o melhor de si mesma. Então a gente começa aqui, ao contrário do pecado, que é uma disposição para o mal, a virtude ela é uma disposição para o bem. Elas nos impelem a fazer algo bom, a ser melhor, ao dar o nosso melhor. Então, a pessoa virtuosa, ela tende para o bem com todas as suas sensíveis e espirituais. Ou seja, com aquilo que eu tenho de conhecimento, de força humana, mas também como a graça de Deus que vem sobre mim. Procura o bem e opta por ele em atos concretos. E aí a gente vai entender, então, o que seria esses atos concretos. O resumo desse artigo deu 2 páginas aqui, tá? Seguinte, eu vou pegar o artigo primeiro, e aí, sobrando o tempo, a gente volta nos resumos, porque o resumo vai ficar para vocês aí no PowerPoint da aula, ok? Primeiro ponto, onde fala sobre as virtudes, vai falar sobre as virtudes humanas, tá? É importante a gente entender que existe a virtude humana e que distingue das virtudes teologais, tá? As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Propiciam assim facilidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. E são adquiridas humanamente. São frutos e os germes de atos moralmente bons. Dispõe todas as forças do ser humano para entrar em comunhão com o amor divino. Eu até compararia, né, talvez as virtudes aqui, uma comparação minha, né, essas virtudes humanas muito com aquela luta diária contra os pecadinhos, né, que a gente às vezes acha que é pecadinho ali, que são os pecados veniais, né. Então, essa disposição para o bem, do desejo do bem, de assumir mesmo a nossa dignidade e de ser melhor, são essas virtudes humanas. Virtudes cardeais. 4 virtudes têm um papel de dobradiça, né? Que vem de cardinis, né? No latim. Por razão, chamadas de cardeais. Todas as outras que se agrupam em torno dela. São a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. As 4. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Ama-se a retidão, as virtudes são seus frutos. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza. Essas virtudes são louvadas em numerosas passagens da Escritura sobre outros nomes. Aí ele vai falar primeiro sobre a prudência.
É a virtude que dispõe a razão prática em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e escolher os meios adequados de realizá-lo. Então, ser prudente é como se você voltasse na sua consciência para discernir o que é bom e como praticá-lo. O homem sagaz discerne os seus passos. Sede prudentes e sóbrios. Deixa eu pegar. É a prudência lá mais na frente, tá? Saltando aí algumas ações para que a gente possa ser mais breve. É a prudência que guia o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena sua conduta seguindo este juízo. A essa virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar. Então, se pudesse resumir, talvez, né, a virtude da prudência seria isso, né? É essa virtude que aplicamos em erros os princípios morais e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar. Esse é o segundo. A justiça e a virtude moral consistem na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A justiça para com Deus chama-se virtude de religião. Com os homens, ela nos dispõe a respeitar os direitos de cada um e estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. O homem justo, muitas vezes mencionado nas Escrituras, distingue-se pela correção habitual de seus pensamentos e pela retidão da sua conduta para com o próximo. Favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso, conforme a justiça. A fortaleza. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. A resolução de resistir às tentações e superar obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições. Dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia ao sacrifício da sua vida para defender uma causa justa. Minha força e meu campo é o Senhor. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Temperança. É a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e cura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa orienta para o bem seus apetites sensíveis, guarda uma santa inscrição e não se deixa levar a seguir as paixões do coração. A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento. Não te deixeis levar por tuas paixões e refreie os teus desejos. No Novo Mandamento é chamado de moderação ou sobriedade. Devemos viver com moderação e justiça e piedade neste mundo. Viver bem, se não amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, em toda forma de agir. Dedicar-lhe amor integral pela temperança, que nenhum infortúnio poderá abalar. Depende da fortaleza, que obedece exclusivamente a ele. Nisso consiste a justiça, que vela para discernir todas as coisas, com receio de deixar-se surpreender pelo ardil e pela mentira. Isso é a prudência. De Santo Agostinho, tá? Aí o catecismo, então, começa a entrar sobre as virtudes e a graça. Falar sobre virtude e graça. O que seria isso, né? Não é fácil para nós, enquanto ser humano, superar o pecado. Ele envia a sua graça sobre nós, nos dá a força necessária para que nós possamos lutar. Então, as virtudes humanas adquiridas
pela educação, por atos deliberados e por uma perseverança sempre retomada com esforço, são purificadas e elevadas pela graça divina. Deus forjam o caráter e facilitam a prática do bem. O homem virtuoso sente-se feliz em praticá-lo. Por que a gente sente feliz em praticar as virtudes, né? Porque é como se a gente estivesse encontrando a nossa essência. Nós somos criados bons, né? Deus nos cria o homem falando, isso aqui é muito bom. Pratica o bem e a gente vive a virtude, a busca pelas virtudes é como se nós encontrássemos a nossa essência. Agora a gente entra, né, na última parte que vai falar sobre as virtudes teologais, tá bom? Tô atento aqui ao horário. Virtudes teologais são fundamentalmente as que nos animam e caracterizam o agir moral do cristão e vivificam todas as virtudes morais. São infundidas por Deus, né? Então não é só uma busca humana. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. São 3 as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Aí nós vamos entrar primeiro na fé. A fé é a virtude teologal pela qual temos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou. A igreja nos propõe para crer, porque ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá pela fé. A fé viva age pela caridade. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela, mas é morta a fé sem obras. Privada da esperança e do amor, a fé é somente o fiel a Cristo e não faz dele um membro vivo do seu corpo. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à igreja. O testemunho da fé são ritos de salvação. Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu queria, né, aqui fazer um parêntese sobre essa questão da virtude, da fé. Tem uma encíclica que fala disso, tá? Como a Caritas Est, a Spes Salve, que fala também sobre a esperança, que fundamenta um pouco mais sobre isso. Outra coisa que eu ia dizer aqui também é que a fé como uma virtude, ela é alcançada por aqueles que escolhem crer naquilo que ainda não vê, né? A fé é a certeza daquilo que não se vê, em Hebreus, se eu não me engano, Hebreus 11. A certeza daquilo que ainda se espera. Então, a gente às vezes confunde a nossa fé, né? Quando que eu tenho uma fé mais madura, quando que eu estou alcançando a virtude da fé, quando eu tenho que começar como os santos. Muitos santos vai nos ensinar que no momento onde eles já não sentiam nada, eles agiam com fé. Isso é a virtude. É o momento onde a gente está vivendo a seca, o deserto da vida, a noite escura, como nos explica São Paulo da Cruz, São João da Cruz, né? E aí a gente então escolhe por Deus, a gente escolhe acreditar nas promessas de Deus e agir pela fé. Esperança. A esperança é a virtude teologal. Olha que bonito isso, eu gosto muito, né, quando fala da virtude da esperança, porque ela realmente traz para o nosso coração a certeza de que a vida não acaba aqui, tá? Teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna.
pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. A virtude da esperança responde às aspirações de felicidades colocadas por Deus no coração de todo homem. Assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens, purifica-as para ordená-las para o reino dos céus. Protege contra o desânimo, a todo esmorecimento, lata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. É muito bonito, sabe? Essa parte. A esperança cristã retoma e realiza a esperança do povo eleito, que tem sua origem no modelo de esperança de Abraão, das promessas de Deus e purificada pela prova do sacrifício. Ele, contra toda a esperança, acreditou na esperança de tornar-se pai por muitos. Né? E é interessante que em Abraão a gente reconhece a fé e a esperança. Né? A certeza de que Deus o daria a graça de ter um filho, Deus dá a graça e Deus prova Abraão na fé. Né? Então pede aquele filho único e Abraão nega. Né? É como se Abraão acreditasse, e é isso que acontecia, que Deus, ele na sua infinita bondade, ele tinha um plano muito maior. E aí eu gosto muito da passagem onde fala, né? O teu filho, a tua geração, a tua descendência será maior do que as estrelas, o número das estrelas do céu e do que a areia do mar. Né? Então, é como assim, o coração de Abraão ele foi tão dilatado pela esperança e pela fé que ele acaba por entregar-se totalmente a Deus, né? A esperança cristã retoma e realiza a esperança do povo. Já li isso aqui, tá? Podendo, aí vamos no 1821, tá? Mike, perdão, Ana Flávia, eu pode vou falar. enviar aqui no chat o link da próxima reunião, porque já tá dando o horário. Aí Sim. todo mundo entra na reunião, tá joia? Tem quantos minutos, Ana Flávia? Tá aparecendo já? Tem 1 minuto e pouco. Não apareceu pra mim. A outra sala já, então? Podemos Tá combinar? joia. Sim. Ok, vamos para outra sala. Pode ficar à vontade, Mike. Tranquilo, vocês me ouvem bem? Nessa sala aqui também? Sim. Tranquilo. E aí a virtude da esperança, né, o 1820, ele vai falar que a virtude da esperança é que nos leva à contemplação das bem-aventuranças, tá? O desejo de viver que Cristo nos promete através das bem-aventuranças. É como se a gente tivesse a certeza, tá? Resumindo um pouco aqui, como se a gente tivesse a certeza de que vivendo nessa terra, com os pés tocando nessa terra, nós não somos daqui. É frase de Lewis, né? Esse sentimento de que eu sou estrangeiro, eu sou de um outro lugar. A esperança, ela alimenta em nós, e por isso o catecismo vai dizer que ela é o ânimo no desânimo, né? Na hora da tribulação, ele é a força. Por quê? Porque nós sabemos que tudo que nós vivemos, né? Para resumir bem aqui, eu tenho um versículo bíblico, que é Filipenses 2:12, que diz assim: no dia de Cristo terei alegria de não ter corrido em vão, de não ter trabalhado em vão. Aquela sensação de que todas as lutas que
nós vivemos essa busca pelas virtudes, a luta contra o pecado, o desejo de santidade, um dia serão recompensados. Eu não gosto nem de recompensados, porque nós já ganhamos, né? A gente só está lutando para alcançar isso, mas nós viveremos a alegria, não vou tirar essa palavra recompensa, mas nós vivemos a alegria de contemplar Cristo face a face, né? Então a virtude da esperança, ela devolve isso para nós, né? Então aquelas pessoas que não acreditam em Cristo, não acreditam, não têm fé, não têm esperança, não vivem a caridade, elas vivem uma vida vazia, né? Resumindo, né, o 820 e 821 seria isso. E aí a caridade, por último, a caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas por si mesmo, e ao nosso próprio próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Fez na caridade o novo mandamento. Amando os seus até o fim, manifesta o amor do Pai que ele recebe. Amando-se uns aos outros, os discípulos imitam o amor de Jesus, que eles também recebem. Do espírito da plenitude da lei, a caridade guarda os mandamentos de Deus, seu Cristo. Permanecei em meu amor. Se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Cristo morreu por amor quando éramos ainda inimigos. O Senhor exige que amemos como Ele, mesmo os nossos inimigos. O próximo, que nos tornemos o próximo do mais afastado, que amemos com Ele as crianças e os pobres. E aí, resumindo esse aspecto, né, da caridade, a gente pega também aquela de Coríntios 13, né, que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é compassivo, né? Então a gente vai vendo, né, que aquilo que vamos dizer assim, é tão bonito de ouvir, quase como um poema, e a gente vai entendendo então que é a caridade. E a palavra de Deus, né, vai dizer ainda, né, que existem três: a fé, a esperança, mas o maior delas é o amor. É através do amor que você prova a sua fidelidade a Cristo, amando o seu irmão. E assim, é interessante que a luta pelas virtudes, elas passam também em volta dessas três virtudes teologais. Não, as virtudes humanas nos direcionam ao céu, ou seja, nos direcionam às virtudes teologais, e ela nos dá essa capacidade de dominar a nossa vontade, em detrimento, muitas vezes, da vontade do outro, para amar o outro, né? Se a gente vê a vida dos santos, vários deles também contam, né, as dificuldades que tinha às vezes com o outro, e ali na dificuldade do outro amava o irmão. Então a virtude teologal da caridade é isso, né, é amar com o coração. A palavra amor, a palavra caridade caiu hoje, né, ela não pode para nós cristãos ser apenas o ato de dar dinheiro, de ofertar alguma coisa, né? A caridade, ela a caridade, digamos assim, de benfeitoria, ela é expressa uma esmola que eu dou ao pobre, mas ali muito mais do que o dinheiro é o meu amor por aquele que sofre, né? Não sei se deu para vocês entenderem. E aí é que tá, né? Assim, se tiver tudo, né? Mas se faltar amor, de nada vale. E aí o 1827 já vai falar um pouco sobre os exercícios da virtude, né? O exercício de todas as virtudes é animado e inspirado pela caridade, que é o vínculo da perfeição, é a forma das virtudes. Articulando-as e ordenando-as entre si, é a fonte e termo da sua prática cristã. A prática da vida moral, animada pela caridade, dá ao cristianismo a liberdade espiritual dos filhos de Deus. Já não está diante de Deus como escravo o temor servil, nem como mercenário à espera do pagamento, mas como um filho que responde ao amor daquele que o amou primeiro.
Então, é isso que nós acabamos de falar. Eu amo a Cristo com as minhas forças e também, por amor a Cristo, eu amo o meu irmão. E revelada também a imagem e semelhança de Deus. A caridade tem como frutos a alegria, a paz e a misericórdia. Exige a beneficência e a correção fraterna. É benevolência. Suscita a reciprocidade. É desinteressada e liberal. É amizade e comunhão. Finalmente, desculpa, a finalidade de todas as nossas obras é o amor. Este é o fim. É para alcançá-lo que corremos. É para ele que corremos. Uma vez chegados, é nele que repousaremos. A gente vai entrar então nos aspectos dos frutos do Espírito Santo. Primeiro vai colocar para a gente os 7 dons, né? Falar que toda a nossa vida, a vida do cristão, ela é sustentada pelo Espírito Santo. E aí vai colocar que através da efusão do Espírito Santo, nós temos dentro de nós 7 dons, que são a sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. Completam esses 7 dons, completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. E aí, com as virtudes, né, com essa efusão do Espírito, nós também temos frutos dessa graça na nossa vida. Os frutos são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícia da glória eterna. A tradição da igreja numera 12. A caridade, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, fidelidade, modéstia e castidade. Tá? Então, são esses os 12 frutos do Espírito, né, que traz para nós aquela sensação, né, de completude, né? Quando a gente alcança, quando a gente tem em nós a alegria, a paz, é como se Deus nos desse a graça de experimentar um pouco do que um dia nós viveremos completamente no céu. E lá em Coríntios também fala, né? Tudo isso, né? Quando se fala de virtudes, dons, frutos do Espírito, tudo ainda a gente ainda vê como que embaçado. Um dia a gente vai ver claramente como Cristo já se tornou conhecido, né? Como se a gente visse tudo hoje sobre um véu e provasse aspectos, provasse gotas, né? Desse frescor que nos dá a força para continuar nos sofrimentos e nas lutas dessa vida. Então, é isso. Espero ter contribuído um pouco aí no estudo de vocês. E queria ver se sobre a questão das virtudes vocês têm alguma dúvida, quer contribuir com alguma coisa. Gente, só eu que eu acho que é muito difícil isso tudo. Viver isso tudo ou entender isso tudo, Natália? Viver. Você não. Entender também é um pouco, mas assim, pegando, né? O catecismo da Igreja Católica, porque aqui, igual eu falei, é muito grande o conteúdo desses 2 últimos artigos. Mas quando você vai pegando o catecismo da Igreja Católica e consegue ir estudando, juntamente com citações do Antigo e do Novo Testamento, as coisas vão se tornando um pouco mais claras, né? Porque é aquilo, né? O tripé aí do entendimento da nossa fé, da leitura da palavra, né? A palavra de Deus, a tradição, né? A tradição e a doutrina da igreja, a tradição e a doutrina da igreja, né? A tradição aí que veio pela vida dos santos padres, dos santos, e a doutrina da igreja revelada nos documentos. Então, assim, a gente está estudando aqui uma dessas partes, né? Quando a gente vai para a palavra de Deus e a gente pega um texto
sem entender ali o contexto daquela época, por que aquilo aconteceu, o que aquilo significava para aquele povo, né? Então, existem aspectos que precisam ser entendidos. Por isso, né, que está fazendo até essa sequência, né? Começando lá do início do catecismo e a gente está aprofundando em tudo. Porque entender tudo isso é muito difícil, mas a gente precisa ter clareza que a igreja nos orienta sobre todos esses aspectos. Né? Porque a hora que você precisa, você volta lá e consulta, você vai, igual eu citei, né, algumas outras encíclicas que tem, você vai voltando naquilo que a igreja já tem de estudos sobre o que o catecismo coloca, e aí vai se tornando um pouco mais claro, tá? Sim, viver é muito difícil. Mas eu não sei se vocês sentem isso, né? Mas quando, por exemplo, quando vou estudar um pouco mais sobre as virtudes, parece que Deus nos dá a sensação, sabe, assim, de alguns momentos de uma sede muito grande e você ter a graça de beber aquele copo d'água gelado, você fala, não, agora eu tenho força de continuar, agora eu tenho força, porque eu sei que essa luta é apenas essa vida, né? Mas se eu for fiel, se eu buscar, apesar das minhas quedas, das minhas limitações, se eu for fiel e buscar, um dia eu posso me encontrar com Cristo, né? É isso mesmo. A esperança, né? A esperança. A fé, a esperança e a caridade. É isso, gente. Assim, espero ter contribuído com vocês. Imagino que pelo menos um pouco mais esclarecedor alguns aspectos também. Eu ainda estou devendo vocês, acho que 2 dúvidas, né? Eu anotei na minha agenda sobre a segunda aula. E aí eu quero trazer essas respostas para vocês. Vou subir também, eu vou subir o PowerPoint tudo em um documento único, tá? Para facilitar essa sequência para vocês. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm meu contato, eu estou lá no grupo com vocês também, a gente pode ir conversando, tá? Tem aula com outro professor, agradeço muito aí a atenção de vocês e a paciência. Principalmente nesses dias onde a gente chega um pouco mais cansado, até a língua já começa a ficar meio embolada e tentei dar aí o meu melhor para poder contribuir um pouco aí no estudo de vocês. Foi ótimo, Mike. Obrigada, viu? Ajudou muito a gente. Então, é isso. Vamos finalizar com a nossa oração, então. Vou pegar aqui, acho que na hora que saiu lá, perdeu a... né? Deixa eu voltar aqui. Mike, a aula foi muito boa, obrigado. Nada também para isso, gente. Precisando de qualquer coisa, estamos à disposição. Então vamos lá. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.